Tá bom, professor. Deixa eu ver se consigo gravar hoje, né? Ah, tá gravando. Bom, nós vamos começar uma nova matéria, né? Que é a geologia econômica. Então, o que significa essa geologia econômica aí? Na realidade, a parte de exploração. Nós vamos entrar na parte agora de exploração de jazidas, tá? Então, o que é essa geologia econômica? A gente vai entender se é viável ou não, e se é economicamente viável ou não, explorar uma determinada região, uma determinada mina, tá? Então, nós vamos entender como funciona essa mina aí. Faltou... Bom, vamos assim para a gente ver. Faltou a situação problema aí, mas tudo bem. Qual que a gente faz como trabalho aí, que não é difícil essa parte aí. Então, vamos lá. Recursos e reservas, tá? Então, quando a gente vai pensar em ter o recurso com as reservas, ou seja, saber se vale a pena explorar ou não, a gente tem algumas situações aqui que a gente precisa considerar que tem nesse gráfico aqui, tá? Então, conforme ele vai se afastando cada vez mais da nossa curva, ou seja, vai aumentando o custo de extração e aumentando os graus de incerteza, primeira coisa que ele vai se tornar é potencialmente não recuperável, tá? Então, o que se potencialmente não recuperável? Ou seja, eu tenho um custo muito alto para se achar o minério que eu quero e um grau de incerteza, ou seja, saber se tem esse tipo de minério no meu local também é muito grande. Conforme eu vou reduzindo essa situação, ou seja, eu vou diminuindo aqui no nosso gráfico, tanto o nosso custo como o nosso grau de incerteza, aí eu consigo chegar num local em que eu consiga identificar e recuperar reservas através da minha exploração, tá? Então eu vou lá, exploro e consigo identificar tanto valores como o minério que eu quero extrair, tá? Então, quanto mais perto dessa curva aqui, mais o grau de certeza e custo de extração, ou seja, menor custo de extração com maior grau de certeza, com certeza eu vou ter uma bela de uma exploração. Vamos entender aí o que são cada uma dessas situações aí. Então, o que é mineral? Então, mineral é um corpo natural, sólido e cristalino, formado em resultado da interação de processos químicos e físicos. Espera só um minuto, Regiane, que o... que o Kellington está tentando entrar. Ué. Regiane, só um minutinho, tá?
Só um minutinho, Regiane. O Kevin está me solicitando de novo o link. Eu vou mandar de novo o link para ele. Ele está falando que com esse link ele não está conseguindo. Como a gente já sabe que está com problema no nosso querido Teams. Quem tá mandando, professor, solicitação? O Kelton Cassiano. Ah, o Cassiano. Uhum. Eu já tô mandando. Eu não consigo colocar ele. Eu tô mandando link para ele de novo. Cassiano. Deixa eu ver se eu consigo adicionar ele aqui. Agora ele entrou. Esse deu certo, Cassiano? Boa noite, professor. Positivo. Boa noite. Ah, então tá bom. O Teams hoje tá meio ruinzão. E pelo AVA eu não consigo abrir, que na minha grade a aula do senhor tá para sexta-feira. Não, pelo ar vocês não conseguem abrir. Não tem jeito. Deixa eu só... É o mesmo link, mas em todo caso, deixa eu mandar esse link que eu te mandei de novo. Mas é o mesmo link. Igualzinho, não muda nada. Não sei por quê. Mas... Pôr no grupo de novo. Bom. Vamos lá então. A gente estava falando aqui de recursos e reservas, né? Ih, acho que perdeu o compartilhamento. Peraí. Estão enxergando a tela aí? Eu não, professor. Positivo. Não? Eu tô. Não apareceu aí, Regiane? Agora sim, professor. Ok. Então, a gente estava falando aqui, Cassiano, que a gente estava falando recursos e reservas para você fazer uma extração, porque nós vamos falar de parte econômica, né? Então, para você extrair minério de uma mina, que ela seja produtiva, então a gente tem algumas situações aí. Então, a gente tem custo de extração, então quanto maior o custo, mais difícil de você conseguir reaver, recuperar o seu prejuízo. Quanto maior o grau de incerteza também, ele fica cada vez mais longe. Então, quanto menor custo, maior grau de certeza, o retorno é certeza. Então, eu estava falando aqui que é um mineral. Ele é um corpo natural, sólido, cristalino, formado em resultado da interação de processos químico e físico em ambiente geológico. Já falamos de mineral lá atrás, né, gente? Então, os minerais são todos aqueles que vão se juntando, formando por processo natural, sólido, cristalino, em processo químico e físico. E o que é jazida? A jazida é um depósito natural de minério, ou seja, de uma concentração local ou massa individualizada de um ou mais minerais úteis que tenham valor econômico, tá? E o que são minerais? O que são minérios? São rochas onde se extraem os minerais ou os metais, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender isso aí. Então eu tenho um mineral que foi formado lá, esse mineral foi se juntando e formando uma rocha, tá? E a partir dessa rocha, eu posso ter vários minérios ou vários tipos de minérios nessa rocha. E os tipos de minérios que a gente pode ter nessa rocha, um grande depósito aí de minérios nessa rocha, é o que a gente vai chamar de jazida, tá?
Então, a jazida é um depósito natural onde tem um monte de minério, uma concentração grande de minério, tá? Os minérios são os nossos minerais aí que foram se solidificando, formando rochas, e a mina é a parte da jazida que o governo libera para vocês explorarem. Então, quando vocês vão falar que vocês têm, quero explorar uma mina de calcário, que nem nesse caso que tem uma mina de calcário. O que acontece? Eu posso ter uma região gigante aqui de calcário, mas a mina em si é a área que o governo vai permitir que você explore, tá? Então, o governo fala, ó, tal área eu libero para você explorar. Então, essa vai ser sua mina. A jazida pode ser o morro inteiro aí de, de jazida aí. Então, vamos lá. Como nasce um depósito mineral? A nossa situação problema, gente, deixa eu ver se eu consigo puxar ela aqui rapidinho. Só para colocar ela aqui, para a gente saber, porque lá fala da nossa mina lá, que vai ser exploração de carvão e diamante. Elemento de mineralogia. Aqui. Suporte, livro. Só um segundinho, gente. Deixa eu só colocar aqui. Que isso vale a pena colocar. Só para vocês terem ideia do que a gente vai fazer aqui. Aquíferos. Acho que é aqui. Então vamos lá, gente. Deixa eu colocar isso aqui no slide. Deixa eu ver se ele vai caber aqui. Rapidinho. Não vou nem formatar muito ele. Só pra gente ter ele aqui.
acabando aqui, gente. Só um segundo. Vou dar uma aumentada aqui. Aí. Deixa eu só ver se ele pega aqui. Pegou. Então vamos lá. Nossa situação é um problema aqui, gente. Rapidinho. Então ele fala o seguinte. Você trabalha numa empresa de exploração mineral que executou um programa de prospecção mineral durante algum tempo. Essa campanha exploratória rendeu frutos e agora está sendo apresentada a viabilidade e desenvolvimento de uma mina de carvão e ouro. Então, chegou-se à conclusão que existe carvão, então foi desenvolvido e a gente conseguiu achar carvão e ouro na mina. Então, nesse caso, você ficou responsável pela confecção de um memorial descritivo para orientar esse projeto aí para potenciais investidores. E, pensando nisso, você vai desenvolver, você precisa resolver umas perguntas aí nessa primeira etapa. O que é o fator de concentração e qual deve ser o valor provável para que a mina entre em desenvolvimento de forma rentável? E quais são alguns dos minerais de minério de ganga, que nós vamos ver o que é isso, a serem encontrados na mina, e quais são as formas de posição do corpo de minério da mina e quais são suas particularidades. Então vamos entender tudo isso aí, porque nós achamos ouro e carvão na mina, e a gente precisa entender se ela vale a pena ser explorada. Então, como que nasce um depósito mineral? A origem é relacionada aos processos geológicos comuns, que é o plutonismo, vulcanismo, intemperismo, sedimentação, metamorfismo e hidrotermalismo, tá? Então, durante os processos geológicos aí, pode ocorrer juntos, sucessivamente aí, algum desses mecanismos ou mecanismos juntos para dar condições especiais que vão conduzir essa concentração de substância aí, dando um processo de mineralização. E para que ocorra a mineralização, deve ter presente uma fonte que fornece a substância e um local ambiente para sua deposição de forma concentrada. Então, vamos entender o que acontece. Eu tenho uma fonte, então eu tenho um determinado mineral chamado M aqui nesse caso. Então eu tenho um determinado mineral, daí pode ser que ocorra por várias situações uma fonte, por exemplo, plutonismo, vulcanismo, intemperismo, sedimentação, metamorfismo, hidrotermismo. Então, o que pode acontecer com esse tipo de rocha, qualquer coisa que aconteça onde está esse mineral, tá? Essa rocha mineral, vão colocar que ela tem intemperismo, que é mais fácil da gente enxergar o intemperismo, que seria ações da natureza. Então, vamos pensar que é uma rocha aqui, que é uma rocha sedimentar, então eu sou rico em magnésio, alguma coisa, ela teve, foi formando foi se desgastando, né? Sofrendo de intemperismo, aí tem um transporte e de repente tem um vale ou algum outro tipo de rocha onde essa fonte começa a formar seu depósito mineral, tá? É como a gente chama de armadilha. Então pode ter algum lugar que seja bem mais profundo, onde ele possa cair e começar a acumular. E vai se formando esse depósito de mineral aí até se tornar uma jazida. Então vamos lá, como nasce lá o nosso depósito. A fonte pode ser uma rocha pré-existente particular
um sistema geológico mais complexo, como um magma, porções mais profundas da Terra, o manto superior ou águas retidas dentro de uma sequência sedimentar ou de um vulcão sedimentar, tudo isso aí vai ser a nossa fonte, né? Então, quando a gente fala de uma fonte, que nem a gente falou aqui em cima, que é onde está o nosso minério, então ele pode ser aí uma, uma rocha pré-existente, né? Ou um sistema inteiro geológico, que nem a gente falou com magma, então magma tá sofrendo pressão lá embaixo, está se formando um novo vulcão aí, ou fez alguma intrusão no meio da rocha, né? Teve alguma fenda que encheu essa fenda. Então, essa é a nossa fonte. O transporte, geralmente, ele é por água superficial, água profunda, e pode também ser energia térmica, tá? Tipo um corpo inclusivo, que nem a gente falou agora. Ou pela força gravitacional, ou seja, transporte, águas superficiais ou águas subterrâneas, que nem a gente falou, pode ser por meio de por uma energia térmica, tipo aumento de temperatura, aumento de pressão, uma inclusão num determinado local, numa determinada rocha. Então entra magma ou entra algum tipo de minério diferente e vai ser por esse sistema de corpo intrusivo. Ou por força gravitacional, que é que a gente já viu lá por as próprias águas levando, lixiviando o local, né, e levando, transportando esses minérios. O transporte pode ser mecânico ou em uma solução natural, tá? O ambiente de deposição vai variar muito quanto à escala e natureza, tá? A gente pode ter sistemas de fraturas, mantos de intemperismo, plataformas continentais. Tudo isso que a gente está falando, gente, a gente já estudou, né? Já vem lá de trás. Então, a fixação dessa substância mineral aí, ela vai começar a se depor numa porção mais restrita, num ambiente de deposição, pela ação de fatores que agem como armadilhas. Lembra que a gente falou lá? Então, eu posso ter várias situações que são armadilhas. Eu posso ter alguma falha na minha rocha. Uma falha na minha rocha e pode começar a ocorrer deposição de material dentro dessa falha. E dependendo do material, pode ser um material que interessa a exploração da jazida. Então aí ele vai ficar preso numa armadilha lá e vai encher esse depósito e vai formar. Pode ser por fugiu o nome. Por veios, né, de quartzo, onde a gente consegue geralmente explorar ouro nos veios de quartzo. Então pode ser por veios, pode ser toda aquela parte lá que a gente falou nas aulas anteriores. Então tudo que formar uma armadilha tem uma grande possibilidade de se formar uma jazida. Esses são chamados fatores controles de mineralização ou metalotectos. E são da natureza diversa. Pode ser geoquímica, mineralógica, estrutural, paleogeográfica. Então nós vamos ver um pouquinho aí de toda essa formação. Nosso que a gente já vai falar um pouco mais sobre essas formações aí, tá? Minerais de minério. Minério. Rocha da qual pode ser economicamente obtidas uma ou mais substâncias úteis. O minério tem composição especial
pois eles estão concentrados minerais que geralmente estão dispersos na maioria das demais rochas. O mineral de minério é aquele que confere valor econômico à rocha, e mineral de ganga é um mineral presente no minério e que não tem valor econômico. E um mineral pode ser de ganga e um mineral pode ser de minério em outro depósito. Vamos entender esse negócio aí? Deixa eu só ver uma coisa aqui, só para vocês entenderem. Cadê aquela... Tá aqui. Quando eu falo de jazida, gente, então a gente tem, só para vocês verem, nós vamos voltar aqui, tá? Mas a gente tem, assim, jazida de falhas. Então, se eu tive uma falha, eu tive uma ruptura e veio lava para cima. A gente tem como se fosse dobras, né? Aqui na parte metamorfose da rocha, ou rochas metamórficas, quando ocorrem aquelas dobras que nós vimos. Então, aqui nessas rochas metamórficas de contato também podem formar depósitos de minerais. ah, e vários tipos aí. Aqui nós temos tipo de um vulcão, né? Então nós temos alguma mineralização, que são mineralização de contato. Então eu tenho aí a parte mais líquida ou mais quente, então ele pode ir se resfriando lentamente e assim por diante, vai formando outras jazidas, tá? Bom, aqui era só para vocês entenderem mais ou menos como vai sendo formado, para a gente, nós vamos falar de quase todos eles, mas só para vocês verem melhor. Não é você. Aqui. Minerais e minérios. Bom, a gente falou mineral de minério. O que é esse mineral de minério? Quando vocês têm uma rocha, vocês estão explorando ela para saber o que vocês vão explorar. Por exemplo, geralmente, onde tem muito quartzo, ou veios de quartzo, geralmente tem ouro. Tá? Então, um jeito de se identificar ouro é quando geralmente o pessoal acha aí veios grandes de quartzo, formações grandes de quartzo. Então, ele já fala, opa, peraí, deve haver ouro nesse local, tá? Então, o minério que eles estão falando aqui, quando você quer, por exemplo, explorar ouro, o seu minério é ouro. Aí o que acontece? Existe um outro mineral que a gente chama de mineral de ganga, que é assim, eu tenho que pegar meu mineral minério que está no meio dos veios de quartzo. Ou seja, eu tenho que processar esse veio de quartzo. Qual seria meu mineral de ganga? É aquele mineral que não tem valor econômico, tá? Então, quem tem meu valor econômico? Ouro. Quem é o de ganga? Mineral que ele está misturado minério não tem valor econômico. Por exemplo, o quartzo. Então, o quartzo, nesse caso, ele não é um mineral minério. Ele não tem valor econômico na minha exploração. Gente, a gente precisa tomar cuidado com esse não tem valor econômico. Não é bem que ele não tenha um valor econômico. Eu vou explorar ouro. Minha jazida é de ouro. O que eu vou fazer com o quartzo? Vou descartar ele e vou jogar fora. Nem sempre. Às vezes você consegue arranjar um fornecedor ou alguém que queira comprar quartzo de você. Então, o mineral de ganga, ele não é o seu minério principal, ele não é um minério econômico, ou seja, não tem um valor econômico para você, mas talvez você consiga utilizar ele, tá? Ah, dependendo da minha situação, vamos colocar a mesma situação aqui de ouro. Ele fala que um mineral pode ser de ganga em um minério e ser minério em outro, tá? Dependendo do depósito. Lógico, vamos falar o seguinte: eu estou lá com o meu depósito de quartzo, onde eu acredito vai ter muito ouro, porque eu achei um veio de quartzo e tudo mais. Bom,
que vai acontecer aqui? Se eu começar a explorar ouro e não tiver a quantidade suficiente para que eu possa ser viável a minha exploração de ouro, o que acontece? Eu tenho veio de quartzo, nesse quartzo tem granito. Ele pode ter numa rocha de encaixe aí outros tipos de minerais, como sei lá, quartzo, granito, feldspato. Então daí que acontece? Em vez de eu explorar o ouro, eu vou explorar o quartzo, granito, feldspato. Então aqui eu torno o que seria ganga aqui nessa situação da minha exploração de ouro, agora ele se tornou tipo quartzo ou granito. Eu vou começar a explorar esses dois. Aí vai ser quartzo, granito podem ser meus minerais de minério e o feldspato pode ser meu mineral de ganga, tá? Então a gente consegue mudar dependendo do tipo de depósito, tá? Deu para entender isso, pessoal? Sim ou não? Pessoal, deu para entender? Regiano, Cassiano, Richard? Respondam para mim, vocês entenderam o que é minério de mineral, é o de minério e o que é mineral de ganga. Pessoal, vocês vão responder para mim, vocês estão me ouvindo? Professora, minha tela estava travada. Qual parte? Estava no minerais e minérios, mas travou. Mas você ouviu toda a explicação que eu estava falando sobre minerais e minérios ou não? O professor estava falando? Eu estava. Professor, não escutei, não. Ok, a gente volta, não tem problema. Richard, Cassiano, vocês também tiveram esse problema? Espera aí, já volto, Regiane. Você está me ouvindo agora, Regiane? Baixinho, mas estou, professor. Nossa, tá muito ruim. Então, Muito ruim. bom, vamos falar sobre minerais e minérios. Se tiver muito ruim esse, você me fala. Mineral e minério. O que é um mineral, tá? São as rochas que a gente vai... Ô, Regiane, se parar no meio aí é que eu não parei de falar, não. Você me dá um toque e fala, ó, não estou mais ouvindo, tá? Tá bom, professor. Eu achei que o professor estivesse procurando alguma coisa que faz tempinho, Não, viu, que a tela tá parada. não, estava falando aqui. Tá. Então, vamos lá. Minerais e minérios. Mineral vai ser a rocha que você pode economicamente obter com várias substâncias aí, tá? Os minerais têm composições especiais e eles têm algumas concentrações diferentes cada um do outro, tá? Então vamos lá. O mineral de minério. O que a gente chama de mineral de minério? É aquele que tem o valor econômico dentro da rocha. Então, por exemplo, eu achei um veio de quartzo.
que junto com esse quartzo tem granito e tudo mais. Porém, o que acontece? Eu sei que quando tem quartzo, uma grande concentração de quartzo, tem também ouro, tá? Então, é uma grande situação para eu achar ouro nessa jazida. Vamos colocar que eu ache ouro nessa mina. Então, o que acontece? Meu mineral de minério, a partir de agora, vai ser o ouro. Eu achei ouro. Legal. Então, meu ouro é o meu material de minério, tá? Daí ele fala que existe mineral de ganga. O que é o mineral de ganga? É o que não tem valor econômico para mim. Então, se eu estou explorando ouro, eu não preciso de quartzo e nem do granito. Ou seja, para mim, eles são materiais de ganga ou de segunda ordem, vamos dizer assim. Não que eles não sejam explorados e eles podem ser explorados comercialmente também. Mas o seu valor econômico maior é ouro. Então, o seu mineral de ganga vai ser, considera que não tem valor econômico, vai ser quartzo, granito e tudo mais. Daí ele fala também que um mineral pode ser de ganga, ou ele pode ser um mineral de minério, dependendo do depósito, tá? Então, vamos supor aqui que eu estou explorando lá, na minha mina, né? Eu tenho ouro e eu tenho granito e quartzo. Se eu não tiver uma grande quantidade de ouro, vamos supor, ou se eu tiver com duas minas que me deem grande valor, eu posso transformar não só o ouro, mas como granito, como meu mineral minério. Porque eu tenho um grande fluxo de venda e de valor agregado a esse granito. E meu quartzo pode ser minha ganga, ou pode ser o granito e quartzo é o minério, meu mineral de minério, e o feldspato, vamos supor, que tem ela na rocha, vai ser ganga. Deu para entender agora, Regiane? Agora deu, professor. Ok. Então vamos para frente. Richard Cassiano, se vocês não estiverem me ouvindo, vejam. Se vocês estiverem me ouvindo e não estiverem conseguindo falar, me manda por WhatsApp que eu estou olhando aqui. Bom, então nós temos minério de minério, os minérios de minerais. A gente tem minerais metálicos, tá? Que já se fala, né? Como é falado, os minerais têm um brilho metálico, eles têm um brilho metálico e geralmente precisa se transformar em metais ou em formas metálicas. Ou seja, ferro, chumbo, ah, e outros tipos de minérios encontrados na natureza que a gente pode transformar ele aí em ligas metálicas, tá? Geralmente eles têm um brilho muito metálico. Os não metálicos, o brilho já é opaco, né? E a gente precisa ter uma transformação química ou física para ele ser aproveitado na nossa cadeia aí de exploração. E minerais industriais e rochas industriais, que na maioria são apresentados por não metálicos, dado as suas características físicas, químicas particulares, são consumidos praticamente sem alteração, tipo fertilizantes, isolantes, materiais cerâmicos e refratários, construção civil, rochas ornamentais, cimentos, vidros, tintas, borrachas e assim por diante, tá? Então, todos esses minerais que a gente vai extrair sem ter que fazer nenhum processamento com ele, tá?
Eles são chamados de minerais industriais ou rochas industriais. Dúvidas até aqui, pessoal? Por mim tá tranquilo, professor. Ok. Pessoal do fundão, estão ouvindo? Mandem um sinal de fumaça para mim. Bom, vamos lá. Aqui nós temos uma tabela mais ou menos do que seria a rocha, tá? Ou sedimento, ou depósito que a gente fala lá, né? Que seria a nossa mina. O que é considerado nesse local material de ganga e qual seria o minério que seria explorado, né? Qual o mineral de minério que tem um valor econômico maior e quais as substâncias e elementos de interesse aí que a gente poderia ter para indústrias e tudo mais. Então vamos lá. Entendi. Está sem microfone, Cassiano. Mas está me ouvindo, né? Ok. Então vamos lá. A rocha, o sedimento que a gente vai explorar, quando se tem granito, tá? O mineral de ganga, ou seja, o mineral que não tem valor econômico, é feldspato, quartzo e micas. E o mineral de minério seria a cassiterita, tá? E substância do elemento que seria explorado dessa cassiterita seria o estanho, né? Que a cassiterita é estanho mais O2. Então, o que você vai retirar da cassiterita seria o estanho. Rocha pergmatito, o feldspato, quartzo e mica são de ganga. O que interessa para eles é o espudúmeno e você retira o lítio dele. Granito, feldspato, quartzo, pirita, calcopirita, tudo isso é dispensado. O que a gente quer mesmo é o ouro e retira do ouro. Aluvião é onde tem quartzo misturado com areia, cascada e tudo mais, tá? É mais areia e argilas. O mineral de ganga vai ser o quartzo, feldspato, argila minerais, e o que a gente quer é ouro e metal que vai ser extraído, o ouro. O carvão, no meio do carvão a gente tem quartzo e argila metais, minerais e pirita. Os minérios que tem aí dentro são os macerais, vitrinita, inertinita, e eles constituem toda a parte orgânica do carvão. O que a gente vai explorar no nosso carvão é o carbono, tá? Então, tá aí os exemplos de minas, o que eles fazem, para que serve e por que eles são explorados, tá? Quais são os minerais de ganga também, que não tem valor econômico aí. Fator de concentração. O que é esse fator de concentração aí? O fator de concentração, gente, ele é o teor de uma substância do minério e seu Clark. Clark é o que a gente chama de teor médio de um elemento em um corpo qualquer, por exemplo, a crosta ou a litosfera. E o valor do fator de concentração, ele deve variar amplamente. Ele pode ser aplicado para estimar o grau de facilidade em que os depósitos minerais podem ser formados. Deixa eu ver. Tá.
Ó, vamos lá. O que é esse fator de concentração, então? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar, vamos supor que eu vou medir o ouro. Então, eu vou pegar uma bela quantidade de solo dessa mina, ou rocha, né? Eu vou pegar uma parte de solo, rocha dessa mina, e vamos falar assim, processar esse material. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver quanto de ouro eu vou conseguir extrair de uma determinada quantidade de solo ou rocha. Então, vou pegar esse determinado solo ou rocha, tá? Então, vou fazer o teor de minério, a quantidade que eu tenho desse minério, e vou dividir ele pela média dele na crosta terrestre. Então, o que eu quero saber? Eu quero quanto de valor que eu vou ter nesse local que eu estou explorando, nesse pequeno exame que eu estou fazendo do solo, e eu vou dividir pela média da crosta terrestre, ou seja, de toda a quantidade que existe nesse nosso minério, tá? Em toda a crosta. Só para vocês terem uma ideia aí, mais ou menos, tá? Então, o que a gente tem de abundância na nossa crosta terrestre de porcentagem em peso? Primeiramente, a... Primeiramente, a gente tem lá o alumínio, né? Ele tem uma abundância na crosta terrestre em porcentagem de peso 8, tá? Então a gente tem 8% em toda a crosta terrestre, tá? Fator de concentração, para ser interessante para a exploração, seria de 3 a 4, tá? O ferro, 5,8 porcentagem, fator de concentração de 5 a 10. Cobre, 0,0058 de 80 a 100. Vocês viram que o fator de concentração, quanto maior, né, gente, é mais difícil de se obter. Então, olha o fator do ouro, tá? O ouro eu tenho na crosta terrestre 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 vezes 10 a menos 7 porcentagem de ouro, né? Então, quer dizer, é uma porcentagem muito, 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 muito pequena. Então, o fator meu de concentração, se eu for considerar o fator de concentração da Terra, é 4.000, tá? 4.000 partes por milhão lá que eles consideram. Então, esse quadro, a gente consegue ver aí que o ferro tem uma concentração média na crosta terrestre de 5,8, então vai lá de 5 a 10. Então, significa que o depósito de ferro, para se tornar uma jazida lucrativa, é fácil de acontecer. Nesse mesmo sentido, muito raro de se acontecer, é o urânio, o chumbo, o ouro, que necessitam aí de milhares de vezes maior que a concentração média do nosso elemento de crosta, né? Bom, tipos de depósitos minerais. Os depósitos podem ser classificados inicialmente em dois grandes grupos. O primeiro se refere àquele que são oriundos da interface da litosfera e da hidrosfera, atmosfera e biosfera. E são denominados depósitos exógenos, ou seja, estão do lado de fora, né? O segundo se trata de depósitos endógenos, os quais são formados através das ocorrências
intracrustais, como o magmatismo e o metamorfismo. Dessa forma, eles podem ser listados da seguinte maneira. Então, vamos lá. Tipos de minerais. A gente pode ter litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera, que eles são formados aí fora da nossa crosta terrestre. Então, a gente chama eles de exógenos, depósitos exógenos. E a gente tem os depósitos endógenos, que é aqueles que são formados dentro da Terra, internamente na nossa rocha, tá? E esses aí vão ser as ocorrências intracrustais, que eu falei lá, que tem as incrustações ali que pode acontecer. O magnetismo, que é a lava entrando em alguma fissura, alguma coisa formando, demorando para se resfriar, formando aí um canal de quartzo ou de algum outro tipo. E o metamorfismo, né, que a gente falou que é quando acontece aquelas dobras, né, uma rocha batendo na outra, e aí tem uma grande pressão, temperatura, e forma um novo tipo de rocha com outros tipos de elementos e tudo mais. Então, os depósitos exógenos, eles podem ser divididos em supérgeno e sedimentar. E os endógenos são magmáticos, hidrotermal, vulcano sedimentar e metamórfico. Tá? Esses são de cada depósito aí as formações. O que são os depósitos exógenos supergeno? São os depósitos com alterações aí físico-químicas, tá? Que eles vão agir em ação do intemperismo, que um determinado corpo rochoso aí, que é designado por uma rocha inalterada, se encontra submetido. Então, o que vai acontecer? Essa rocha vai começar a sofrer intemperismo, geralmente geoquímico, e a sua composição mineralógica, o clima, relevo, vegetação, drenagem, vão completar esse ciclo. E assim ele vai arranjar um depósito, a gente já falou que é como se fosse uma armadilha, vai começar a se decompor, depor, vai formando depósitos aí, formando um novo tipo de mineral aí, mais novos, né? Um exemplo aí que a gente tem desses depósitos supérgenos é o alumínio, que é presente em depósitos lateríticos de bauxita. Além desses, tem também os depósitos de manganês, níquel, fosfato, urânio, a areia quartzosa e outros. E nós temos depósitos sedimentares, que o nome já fala dos nossos detritos, né? Que eles vão se formando aí devido ao sedimento das rochas. Então a gente tem os detríticos e os químicos, e conforme vão se sedimentando essas rochas, esses depósitos vão se originando através de transporte e deposição mecânica, certo? Ou seja, vai conforme o intemperismo que levou ele vai ser carregado, vai ter uma precipitação química diferente aí, e vão se formando nossos depósitos. Que nem praias, planícies, deltas, lagos, plataformas continentais, toda a depressão que tiver, geralmente, vão se formar novos depósitos aí, tá? Então, ele fala que os locais de depósitos sedimentares são geralmente praias, lagos, deltas, locais marinhos e tudo mais, né? Geralmente esses depósitos sedimentares, eles vão abrigar alguns tipos de materiais aí, como ferro, de minerais,
ferro, manganês, alguns metais básicos, evaporitos, ouro, feldspato, petróleo, carvão, gás natural e assim por diante. Depósitos magmáticos, eles vêm dos magmas, né? Então, os depósitos magmáticos, eles vão se originar da formação aí de cristalização dos magmas. E eles podem ser classificados aí de acordo com a concordância, que as fases de cristalização da câmara magmática, na qual eles estão. Então, na fase principal aí da cristalização, eles são denominados de ortomagmáticos ou simagmáticos, tá? Esses depósitos aí geralmente encontram-se hospedados em rochas ricas em olivina, piroxigênio, dunito, peridotito, gabro, e já os depósitos formados em fase final da cristalização, eles são os depósitos tarde, os pós-magmáticos. Então, geralmente você vai achar aí granito, feldspato, quartzo. Lembrando lá quando nós estudamos, né, gente? O que significa essa cristalização de magma aí? Então, eu tenho um determinado local, vamos supor que teve alguma fratura aí na rocha, né? E aí eu tenho um período dessa cristalização de depósito. Então pode ser que no mesmo depósito eu tenha uma cristalização mais rápida, né? E uma muito mais lenta. Então esse tempo de cristalização aí muda o tipo de rocha e o tipo de minerais que a gente vai encontrar então aí, tá? Então geralmente o que vai demorar mais é onde você vai encontrar lá o quartzo, o feldspato, o granito, provavelmente talvez você encontre mais ouro nessa situação. E os que são mais rápidos, vocês vão achar lá o piroxênio, olivinas, dunito, periodito, gabro. Então, eles não têm. O melhor seria a parte mais lenta aí para a gente explorar. E ele fala que o mecanismo responsável pela formação de depósitos magmáticos, seja orto ou pós-magmática, é a segregação do magma, que pode ser definido como processo de concentração das constituições do magma através da variação de temperatura, cada câmara magmática, resultando da alteração de grau. Bom, isso aí nós já vimos em outras aulas, né, gente? A gente falou aqui, a gente pode ter uma falha, e essa falha, nosso magma vai penetrar nessa falha, né, formando um depósito aí de magma, e ela vai se resfriando, e ela tem seu tempo de resfriamento, dependendo como é essa fenda, ela pode se resfriar mais rápido ou mais demorado, e aí formam-se esses tipos de minerais, cada um diferente do outro. Bom, os endógenos ainda só como hidrotermais. Do mesmo jeito aí que a gente tem as formações, né, das nossas rochas, tanto magmático, mas metamórfico, sedimentar, entre outras, a gente pode ter sistema hidrotermais em todas. Então, a partir de percolação de uma substância, eu não vou colocar água aqui, tá? Porque pode ser percolação, diversos produtos aí, soluções, minerais dissolvidos e tudo mais, tá? O que vai alterar o pH. E esses depósitos podem apresentar aí veios ou filões, eles podem preencher fraturas ou falhas, eles podem ter uma formação de um corpo mineral tubular ou depósitos disseminados. Então, geralmente ocorrem falhas, fraturas, brechas, foliações,
e eles têm um forte poder comercial aí, tá? Então, tipo, sulfeto de ferro que tem a pirita, o zinco que é a esfarelita, cobre tem a cocoperita, o chumbo é a galena, prata é a argenita, mercúrio, arsênico. Então, a gente tem vários tipos aí de formação desses hidrotermais aí, que eles vão nada mais é do que percolando por rochas e tudo mais, e ela vai arrastando materiais até chegar em um local de deposição que se torna uma armadilha e vai se formando os nossos depósitos. Vulcano sedimentar. Esses vulcanos sedimentares, eles são resultantes aí de atividades vulcanas num processo sedimentar, lógico, né? E ocorre por meio de fluidos de exalação que atinge o assoalho do ambiente deposicional. Ou seja, a lava, né? Está saindo para fora. Geralmente, elas são encontradas nos sistemas de rifts, de dorsais meso-oceânicas, por exemplo, onde o ambiente de deposição marinha é influenciado pela pluma magmática ali existente. Então, nós já vimos aí lá atrás também todas essas plumas que estão na água, né? Que ela já sai rápida, se condensa, aí tem toda essa parte quando a gente fala aí de dorsais meso-oceânicos, né? Eles estão abaixo da eles estão abaixo do oceano, né? Então, durante a circulação dessa solução aí, também pode adquirir vários hidrotermais aí, enriquecendo essa solução, tá? Então, essa mineralização de vulcanos sedimentares não são apenas encontradas nas bordas aí das placas divergentes, ou seja, onde abre o nosso solo lá, que vira nosso vulcão, mas também eles podem ser encontrados aí no oceano, tá? É, ocorrendo aí vários metais de base, como cobre, zinco e chumbo, níquel e ouro, representando uma importante parcela mundial de tais bens. Detalhe, depósitos metamórficos. Os depósitos metamórficos são conhecidos da recristalização de rochas. Então, a gente já falou, quando tem uma dobra, um choque de uma placa contra a outra, ele vai formar uma nova metamorfização aí, uma nova recristalização entre as rochas, né? Então, aqui a gente tinha os exemplos que eu mostrei aquela hora para vocês, tá? Então, nós temos aqui uma rocha metamórfica, que vai ter um tipo diferente de mineral. A gente tem aqui no nosso jazigo aqui uma jazida, né, de um mineral de contato, onde tem mais quente aqui perto da dobra. Então, a hora que ele entrar em contato com essa dobra, com esse material de lava, ela vai formar uma nova rocha metamórfica aqui, a hora que resfriar. E tem também onde está nosso magma aqui, que ele está considerando essa lava. Tem um outro situação que, dependendo da secagem dele, vai formar o granito, o gabbro e tudo mais aí, de outros tipos de minério. Nossa, foi rápido. Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Regiane, dúvida? Não, professor. Tranquilo. Tá. Só para a gente dar a revisãozinha geral do que a gente falou. Então, a gente falou como nasce um depósito mineral. Então, lembrando, toda vez que vai nascer um depósito mineral, a gente precisa de uma fonte. Ou seja, o que é uma fonte? É uma concentração grande num determinado mineral.
sei lá, ouro, quartzo, seja o que for. Ele tem uma fonte, onde tem esse mineral chamado M. Ele vai ter um meio de transporte, que vai ser, sei lá, por temperismo, por lava, pela própria lixiviação do solo e tudo mais. E eu preciso ter além do transporte, um local de deposição, ou seja, ele precisa ter uma armadilha. Ou seja, um local para ele começar a se depor lá, um local para ele começar a decantar. Então, geralmente são vales, tipo praias, bacias, lagoas, algum lugar ele precisa começar a se decompor ali. A hora que ele começar a se decompor, nessa armadilha, ele vai se formar nosso minério, o nosso jazido aí. Outra coisa importante, mineral de minério. É o mineral economicamente de valor que nós vamos explorar. E mineral de ganga é um material que a gente não vai explorar, que ele não tem valor econômico. Eles podem se inverter dependendo do tipo de depósito. Além desses minérios, a gente tem os minérios metálicos, que tem brilho metálico e eles precisam se juntar com outros tipos de metais para se formar uma liga metálica. A gente tem os não metálicos, que química e fisicamente eles podem ser aproveitados, né? A gente precisa transformar ele química e fisicamente para poder aproveitar eles. E a gente tem os minerais de indústria ou rochas industriais que na maioria das vezes a gente não precisa nem fazer nenhuma alteração, a gente já pode pegar ele direto do solo ou do nosso mina e explorar e já fazer toda a... Não precisa transformar eles, manda direto para as indústrias, sem transformação. Aqui a gente fez alguns exemplos nós mostramos alguns exemplos de tipos de rocha, os minerais de ganga, ou seja, minerais que são de segunda ordem, qual o mineral realmente que é o mineral de minério e o que se extrai desse mineral de minério, tá? Então tem aqui. Fator de concentração é importantíssimo, tá? Que a gente tem que pegar o teor do minério, ou seja, quanto minério tem por, sei lá, pode colocar por metro quadrado, por centímetro quadrado, por centímetro cúbico. Então tem que achar uma quantidade de minério e fazer qual a porcentagem que ele está entre a crosta da Terra. E aí eu tenho em porcentagem, quando eu faço essas contas aí, se eu tenho bastante ou pouco material, né? Se ele é difícil de exploração ou de fácil exploração. Falamos também dos tipos de depósitos, que eles são supérgenos, sedimentar, isso quando o depósito é fora da crosta. Lembram que ele está externo, o nome já fala. Então, eles são exógenos, ou seja, fora da crosta, e os endógenos, que são dentro da crosta. Então, os exógenos são supérgenos, os sedimentares, e os endógenos magmáticos, hidrotermal, vulcano sedimentar e metamórfico, tá? Supérgenos aí são alterações físicas químicas devido às ações intempéries, né? Que ele vai mudar aí do corpo rochoso que ele era, ele vai mudar a concentração dele, tá? E nessa forma ele muda o comportamento aí geoquímico da rocha-mãe por intemperismo e a composição mineralógica, clima, relevo, vegetação, drenagem, eles vão se complementar, formando aí um novo depósito de mineral, tá? Tem os depósitos sedimentares, que são os detríticos, né? Que vão se depor em algum local, como ambientes diversos aí, como lagos, deltas, planícies, praias, e
com a formação das rochas aí, esses depósitos aí vão mudar os seus estados químicos, né? E dependendo do ambiente deposicional, ele vai formar um tipo diferente aí de depósito sedimentar. Pode ser lagunares, deltaicos, marinhos, aluvionares, etc. Nos Estados Unidos, geralmente, gente, quando a gente fala desse sistema aluvionar, é aquela parte do aluvião lá, aqueles montes de pedrinhas, né? Geralmente eles vão em córregos que já secaram, né, para explorar o ouro lá. Então, a hora que eles chegam nessa parte aluvionar, é a parte que eles acreditam onde fica mais concentrado o ouro, tá? Então, é onde eles começam a fazer a prospecção de ouro deles, quando chega nesse pedaço aluvionar aqui. Porque poderia ser que alguma rocha aí tivesse principalmente rochas metamórficas, né, ou rochas magmáticas, foram se desgastando e tal, e elas podem ter trazido muito ouro aí, e estão presos aí nesses aluviões aí. Bom, aí nós falamos de depósitos endógenos, falamos o que eram os internos agora, que são os magmáticos, os hidrotermais, os vulcanos sedimentares e os metamórficos, né, pessoal? Então aqui tem vários tipos de jazidas que a gente pode ter. Cada um tem um diferente, onde pode ter nas minas e tudo mais. Dúvidas, pessoal? Vocês falaram que não tinha dúvidas, então vamos fazer o seguinte: nós vamos dar 5 minutos, só para tomar uma água aí e tirar o foco do nosso computador. E a gente já volta para responder essas perguntas aqui. Assim que vocês voltarem, a gente vai dar. Deixa eu ver que horas são. 8h25. 25 para as 9 a gente volta. E aí a gente dá um tempo para vocês tentarem resolver essas perguntas aí. E depois a gente já resolve elas junto com vocês. Só vou desligar o microfone e a câmera já está desligada. E a gente volta em 10 minutos. Então, 25 para as 9 a gente volta, ok? Ok, pessoal?
Bom, vamos voltar, pessoal? Então vamos lá. Acho que agora tá o Cassiano e o Richard, os dois sem microfones, é isso? Dá um oi para mim no WhatsApp. Bom, pessoal, eu vou falar mais ou menos, mas acho que eu vou, para ficar bem completo, eu vou deixar essa parte aqui como trabalho para vocês. Eu vou, porque na realidade aqui nós já acabamos a matéria. Essa aqui é as perguntas que eu faço da situação problema, né? Eu só vou falar alguma coisinha para vocês, depois só para dar como uma revisão, e aí fica como trabalho para vocês para fazer o que significa essas coisas. Então ele falou que é um fator de concentração e qual deve ser o valor provável para que a mina entre em desenvolvimento de forma rentável. Então, a gente falou lá atrás que o fator de concentração é o teor que vocês têm de um determinado mineral dividido pela média da crosta, tá? Então a gente já falou lá que o ouro ele tem um valor alto no mercado, mas que tem uma concentração grande, tá? Então a gente precisa ver qual que vai ser essa concentração em relação à média do ouro da crosta e colocar aí para que essa mina tenha um desenvolvimento rentável, qual que vai ser essa situação aí. A segunda pergunta ele fala quais são alguns dos minerais de minério e de ganga a serem encontrados na mina. Então, lembrando que a gente vai explorar aí ouro e a gente vai explorar carvão na nossa mina, tá? Então, a gente já falou que aparentemente a gente está fazendo relatório, mas que o ouro e o carvão serão explorados. Então, eu preciso saber quais são os materiais de ganga que vai sobrar nessa situação. Nós já falamos sobre esses materiais lá em cima, né, na nossa matéria, lembrando lá, o ouro tem quartzo, tem também calcopirita, tem pirita, tem quartzo, granito, feldspato, no nosso exploração de carvão lá, tem lá argilominerais, tem pirita e assim por diante, tá? Então, ele quer que vocês falem quais vão ser os os minerais de minério e quais serão os de ganga. Lembrando que os minerais de minério são os que têm grande valor de exploração e os minerais de ganga são aqueles que não têm valor de exploração, né? Então aí também vocês têm que colocar quais seriam esses minerais. E quais são as formas de disposição do corpo de minério da mina e quais suas particularidades aí. Bom, a gente vai ter dois tipos aí, talvez, de situações e particularidades. Talvez a gente tenha algo tubular, o PIPs aí, porque pode ter fraturas que foram feitas, foram encontradas. A gente pode ter também filões, né?
nessa situação e os materiais que a gente vai encontrar aí, vai ter algumas situações aí que são veios de quartzo, e assim por diante. Bom, isso é vocês que vão ter que analisar aí quais corpos, como é a disposição dessa mina aí na particularidade delas, o que vai ter aí, de onde veio esses minérios aí, como elas foram formados e tudo mais. Pessoal, vocês têm alguma dúvida da matéria? Alguma dúvida, Cassiano? Bom, ok. Já que você não tem nenhuma dúvida, então nós vamos passar esse material para. Você tá sem acesso ao AVA, Cassiano? Ok, eu vou postar no AVA. Se alguém tiver dificuldades de resolver pelo AVA lá, aí vocês me falam, daí qualquer coisa a gente dá um jeito de. Outro jeito de enviar esse trabalho, mas a priori aí a gente vai mandar pelo AVA, ok? Bom, pessoal. O que a gente tinha para passar é hoje. O que a gente tinha para passar hoje era isso, tá? Era sobre essa parte aí de, de, de geologia aí econômica, né? Mostrando como que a gente consegue identificar mais ou menos aí ah, a- as nossas nossos depósitos, né? Principalmente jazidas aí, nossas minas, como vai ser explorada e tudo mais. A aula passada a gente vai setorar um pouco mais no ouro e no nosso carvão lá, como é feito, como é formado o ouro, como é formado o carvão, já que a nossa mina aí foi descoberta é ouro e carvão, então a aula que vem a gente foca mais sobre essa parte. Bom, pessoal, vocês não têm mais nenhuma dúvida, o que a gente tinha para falar isso é hoje. Tenham uma boa semana, um ótimo descanso para vocês e bons estudos aí, que esteja uma semana bem proveitosa a todos vocês. Boa semana, Cassiano. Bom descanso para você. Até a próxima aula.